Oi, que bom que você sintonizou no meu canal. Eu sou a Analisa, me segue lá no Instagram e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, ok? Nesse clima de outubro de terror, eu entrei na missão de assistir um filme de terror bom o suficiente para recomendar aqui no canal. O gênero de terror é bem conhecido por ter muitos filmes ruins, então foi uma missão bem difícil. Mas se 100% dos filmes fossem ruins, eu não estaria aqui recomendando e fazendo mais uma análise. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Hereditário. Hereditário é um filme de 2018, escrito e dirigido por Ari Aster, com um elenco que se destacou muito na atuação, principalmente Toni Collette e Alex Wolff. O filme conta a história da família Graham, que após a morte da matriarca Helena, a família passa por um luto esquisito. E por consequência disso, acontecimentos estranhos começam a rondar a protagonista do filme e seus filhos, fazendo a mesma se questionar se isso é uma herança da sua mãe. O filme carrega uma atmosfera que já te deixa incomodado. Ele nos convida a participar da história por meio de um convite de velório. A partir daí, nós acompanhamos a vida dos personagens, às vezes de maneira sorrateira, interpretando o que está acontecendo e às vezes deduzindo o que pode acontecer no decorrer da história, e sempre pensando, vai dar merda. A fotografia do filme nos envolve em algo sombrio e frio, se destacando algumas cenas que envolvem o vermelho, indicando algo misterioso e oculto. E os personagens ficam imersos na escuridão, realçando ainda mais o que há de esquisito no filme. Os objetos da casa, como as casas em miniatura, indicam algo que os personagens geralmente estão sentindo ou fatos que já aconteceram. E elas ainda têm uma representação importante no filme, dando a entender que cada personagem não está vivendo a sua vida própria, mas que todos estão sendo manipulados, como se estivessem sendo observados o tempo todo. A trilha sonora compõe até o silêncio, o que torna mais potencial ainda as cenas pós-tensão, prolongando ainda mais a nossa reação ao que está acontecendo e a reação dos personagens. Mas essa questão da reação é muito importante e eu vou explicar lá pra frente. Como todo filme de terror tende a ser previsível, é natural que a gente comece a deduzir as coisas e tentar se precipitar antes mesmo do diretor entregar a narrativa. E é aí que Hereditário pega a gente de surpresa, porque o diretor entrega pistas falsas e às vezes verdadeiras, levando a gente para um caminho e tentando deduzir o que vai acontecer na história, o que nos deixa confusos e ao mesmo tempo, de uma maneira satisfatória, nos surpreende quando a gente na verdade está deduzindo errado. Com uma direção de tirar o fôlego, Aster consegue cozinhar a nossa atenção em banho-maria, nos deixando tensos aos poucos e aumentando a tensão gradativamente até que a gente não aguente mais a aflição e sente ansiedade para que a cena termine logo. Toni Collette deve ter terminado o filme com dor na coluna depois de ter carregado o elenco todo nas costas. Ela interpreta Annie, a mãe da família, que carrega certas semelhanças com a mãe falecida. Toni passa veracidade na sua personagem. Dá pra sentir quando a personagem sente dor, aflição, raiva por tudo que tá acontecendo. E em certos momentos você até se emociona e se compadece com a personagem na cena. Alex Wolff, que começa interpretando seu personagem Peter de maneira tímida, introvertida e com uma indiferença que incomoda, parece um irmão mais velho e um adolescente genérico, mas que aos poucos vai entregando cada vez mais do seu personagem e da personalidade dele, aprofundando cada vez mais nas paranoias que vão acontecendo no filme. E falando em estranheza, Millie Shapiro quase não fala no filme, e nem precisa. A menina consegue te deixar desconfortável apenas com um olhar observador, o comportamento estranho e as manias macabras, o que compõe harmoniosamente a sua personagem Charlie. O único personagem que aparenta não ser esquisito e que na verdade traz um peso de razão, se tornando um pai cético, é Steve, interpretado pelo Gabriel Byrne. Como em todo filme de terror existe o incrédulo, aqui Gabriel faz muito bem o seu papel. Mas chega um ponto em que qualquer pessoa normal reagiria às coisas que estão acontecendo na casa. Mas Steve continua de maneira calma e tranquila, amenizando as coisas. O que parece um pouco estranho, mas traz um contraponto importante no filme, já que ele, com a voz da razão, faz você questionar se as coisas que estão acontecendo são verdade ou não. O que eu mais gostei na narrativa do filme foi a maneira que Ari Aster foi entregando as pistas sobre a própria história.
dando ao telespectador a chance de criar a sua própria conclusão sobre o filme, só para no final te surpreender completamente. Hereditário não é um filme que vai te fazer pular da cadeira a cada 2 segundos, muito menos atirar para todo lado para tentar te assustar. Na verdade, nesse filme só tem uma cena de jumpscare que funciona tão bem que você nem consegue prever. E às vezes o filme pode parecer demorado, mas consegue transmitir toda a angústia e as reações dos personagens de maneira natural. E é por isso que elas demoram tanto em tela. Na verdade, não demoram tanto. A questão é que, assim como os personagens, nós também precisamos de um tempo para assimilar tudo o que acontece no filme. E às vezes, esse prolongamento de tempo da reação do personagem faz com que a gente fique mais angustiado ainda, porque não conseguimos prever o que ele vai fazer em seguida ou quando essa angústia vai terminar. Mas qual é a proposta de Hereditário? Na minha visão, a proposta é te deixar em dúvida. Se o filme é subjetivo ou não é, se o que está acontecendo é real ou não. Hereditário não é um filme que vai te entregar as respostas na sua mão. Menos em uma parte, que pra mim foi desnecessária e podia excluir essa cena do filme, já que ela entrega as coisas de forma tão detalhada que subjuga o telespectador acreditando que ele talvez não tenha entendido tão bem assim a história, então precisa escrachar na cara dele toda a explicação do filme. Mas os personagens não são assim. Eles são desvendados aos poucos e toda a conclusão que a gente chega sobre eles às vezes está completamente errada, graças à direção de Ari Aster, que solta as pistas e a gente conclui da nossa forma o quebra-cabeça que é a narrativa do filme. Annie, a personagem principal, sofreu muito durante toda a sua vida, e a dúvida sobre quem ela é ou o que ela vai se tornar é crescente em todo o filme, e principalmente se ela está se tornando a pessoa que a mãe dela queria que ela fosse. E percebemos que essa dúvida, além de outras características de Annie e da avó Helena, que faleceu no começo do filme, está presente também nos netos, remetendo ao nome do filme Hereditário. Mas não é só a dúvida que é hereditária. Existem outros elementos que são passados de geração em geração que recorrem no filme de maneira às vezes sutil sem a gente perceber. Hereditário fala sobre um legado que não podemos prever, que faz parte da nossa natureza e que é inevitável dela florescer, e é questão de tempo para ela se manifestar. O filme dá uma pincelada em temas como relação familiar, doenças psiquiátricas, luto e crenças. E todos esses pontos são trazidos de maneira hereditária, como por exemplo, a base do filme, que é a relação familiar. Helena tinha uma relação ruim com a sua família e principalmente com a sua filha Annie, que posteriormente acaba tendo uma relação ruim com a sua família e com seu filho Peter. Na família de Annie, existem algumas questões de saúde mental que são abordadas no filme e que fazem você questionar se a personagem carrega o mesmo legado da sua família, e que seus filhos também podem carregar. Outra questão interessante, e que também é a parte oculta do filme, são as crenças relacionadas à família, que sutilmente são abordadas no filme, de maneira que no começo você quase não repara, não presta atenção, mas que depois faz todo o sentido, essa relação familiar com a questão psicológica da família e as crenças. Isso me faz questionar principalmente sobre as relações familiares. Até que ponto nós somos seres individuais e construímos os nossos próprios caminhos, e até onde nós herdamos características das personalidades dos nossos pais. Herdamos a visão de vida deles, a sabedoria deles, as suas doenças? O que nós herdamos? É o que o filme questiona o tempo todo, e nós não sabemos responder essa pergunta. Só podemos esperar descobrir ela depois que os nossos pais se forem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir aqui embaixo, não esquece de comentar e me seguir lá no Instagram, ok? Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!